tendo olhos, não vemos. Eu acredito que uma das maneiras de começar a adoecer na alma é pela nossa teimosia. É quando nós, apesar de termos a consciência das desgraças que estamos nos metendo, insistimos em caminhar na direção do abismo espiritual. A nossa curiosidade e a fome pelas coisas nocivas à nossa alma, a nossa essência que é sagrada, que é divina, mas que muitas das vezes deixamos que nossas paixões desregradas e que nossos vícios começam com uma pequena goteira no nosso coração. Essa goteira vai se infiltrando, contaminando a nossa alma até nos afundarmos no afogamento espiritual. A palavra de Deus nos diz: conhece a verdade e ela vos libertará. Eu acredito que a nossa alma, ela tem sede de Deus. Eu até arriscaria dizer que ao invés de pensar que somos seres humanos passando por uma experiência espiritual, eu prefiro compreender que somos seres espirituais passando brevemente por uma experiência humana. A palavra no Catecismo da Igreja, no número 27, nos diz o desejo de Deus. Olha que interessante. O desejo de Deus está escrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Às vezes nós estamos envoltos aos prazeres carnais, ao físico, aquilo que é mais superficial. Agora, a felicidade, ela está na dimensão do espírito, na alma, em nosso coração. É algo mais profundo. E aí continua: o aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele começa com a existência humana. Pois se o homem existe, é porque Deus o criou por amor. E por amor não cessa de dar-lhe o ser. E o homem só vive plenamente segundo a verdade se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. Gente, tem muitas pessoas que aparentam ser, aparentam fazer e aparentam ter. Porque não tomaram posse da condição de serem filhos de Deus, para fazerem segundo a sua vontade e obterem os frutos da graça e providência de Deus. E quando isso acontece, nós adoecemos em nossa alma. Nós afligimos a nosso ser com um sentimento assidioso e ficamos com raiva do que nós somos, fazemos e temos em nossa vida. E muitas das vezes deprimimos, sufocamos o nosso interior, porque nós queremos, desejamos algo que nós ainda não somos, ainda não fazemos e conquistamos, e odiamos aquilo que somos e realizamos. Porque isso não está sobre a luz da verdade de Deus para a nossa vida. Está sobre a nossa vontade vaidosa, o nosso ego, a nossa ganância. O livrinho Imitação de Cristo, que eu tenho comungado dele da leitura diária, ele diz aqui no número 3 uma coisa interessante. Quanto maior for o recolhimento e a simplicidade do coração, tanto mais elevadas coisas penetraremos sem esforços, pela luz da inteligência que do alto se recebe. Gente, o que mais pode incomodar um coração inquieto que não seja o cuidado que devemos ter, a vigilância com as paixões desregradas? Devemos redirecionar o nosso alvo, não apontando para os nossos vícios, para tudo aquilo que nos desconfigura, que nos afasta de Deus. E nós temos que olhar para o nosso interior, nos preocuparmos primeiro em sarar as feridas interiores, porque olhando para a nossa alma, saberemos fazer no exterior as nossas ações. A Beth Oliveira, uma grande amiga minha de oração, tem uma colocação que nos aponta uma reflexão interessante para começar essa disciplina espiritual. Ela diz o seguinte, que a partir do momento em que conhecemos alguém,
passamos a ser um só. E ela complementa dizendo que todo mal que fizermos ao outro, fazemos a nós mesmos. Olha que bonita essa sabedoria. É a regra de ouro. Eu amar o outro como eu gostaria de ser amado. Então, essa disciplina me faz compreender que antes de olhar uma mulher como uma mulher, que eu a veja como uma filha de Deus. Antes de olhar um homem como um homem, nós precisamos vê-lo como um filho de Deus. E que merece todo o respeito, toda a compreensão na minha relação com o outro. Para que eu não possa ceder aos impulsos e inclinações viciosas do meu corpo, da minha alma. O maior combate é aquele que nós vencemos a nós mesmos. A maior graça é quando nós renunciamos, desprezamos a nossa vontade para ouvir a voz de Deus. E eu queria finalizar essa reflexão com mais um trechinho do livro da Imitação de Cristo, que é uma verdadeira oração, que diz o seguinte: ó Jesus, dignai-vos de inspirar em mim a vossa verdade santa. Preserva-me ela para sempre dos extravios da minha razão. Gente, que nós possamos colocar em prática isso na nossa vida para o crescimento na virtude que agrada o coração de Deus.